muito forte, eu queria uma coisa que fosse agregar muito na minha questão profissional. E quando, ainda no primeiro período da faculdade aqui em Jataí, eu percebi que eu não precisava ir atrás de outra coisa, que eu teria aqui o que eu precisava, no IF mesmo. Eu me deparei com professores com profissionais muito qualificados, que iam me dar uma formação muito boa, de excelência, e que eu ia conseguir me destacar no mercado de trabalho com o meu esforço, aliado ao que eu ia trazer da faculdade. Eu não venho de uma família tradicional de engenheiros. Minha mãe é formada em administração de empresas e recentemente formou em pedagogia. O meu pai atua hoje na área também de construção, que ele sempre foi eletricista, e em 2008 ele se formou em técnica eletrotécnica na época do Cefet, aqui em Jataí, que hoje virou IEF, né? Então, hoje o meu irmão mais velho também é engenheiro eletricista, tem um irmão que é educador físico, e eu fui para o segmento da engenharia civil. Bom, quando eu entrei na engenharia, eu sonhava em ser calculista estrutural. Eu achava muito chique. Eu queria ir para o dimensionamento de estruturas, e muita gente pensa nisso também, e desde o princípio eu pensava, eu preciso conhecer de obra. Eu quero atuar em obra, eu quero conhecer cada detalhe, eu quero saber tudo de engenharia. E a gente tem muito esse pensamento, eu quero saber tudo, e o engenheiro sabe tudo de engenharia da construção civil. E isso não é uma verdade. A engenharia civil, ela apresenta muitas áreas de atuação, e eu falo que dentro dessas áreas de atuação tem sub-áreas de atuação. Então, é um leque gigantesco, e a gente acaba tomando um caminho onde a gente se especializa, e os outros caminhos são mais superficiais. Então, é muito aprofundado, muitas áreas a gente tem que aprofundar bem para a gente ter um conhecimento melhor. Então, desde o princípio, quando eu entrei na engenharia, eu comecei a procurar oportunidades em obras, porque eu queria conhecer, ter esse conhecimento e agregar valor. E eu não consegui entrar em obra, eu tive uma dificuldade, porque na época, aqui em Jataí, o mercado era mais fechado para pessoas que eram conhecidas, para pessoas que tinham experiência, e querendo ou não, a questão do pessoal, 80% da turma tinha um curso técnico, ou em eletrotécnica, agrimensura, ou edificações. Isso é, sim, um ponto favorável, dá destaque para vocês no mercado de trabalho, porque isso julga como experiência e conhecimento. E eu cheguei sem curso técnico, não conhecia ninguém, então eu tive um pouco de dificuldade para entrar no mercado. Quando eu estava no 5º período, um professor me chamou para fazer estágio na empresa dele, que é o Ronan, me convidou para fazer estágio na Concreto Sul Claro. E eu entrei com um pouco, acredito que um mês que eu estava fazendo estágio na concreteira, eu fui chamada também para trabalhar uma metalúrgica como projetista de estrutura metálica. Eu fazia projetos e orçamentos e o detalhamento. Eu fui contratada, inclusive, como auxiliar de técnica em edificações. E na concreteira, eu fazia parte de serviço administrativo operacional, que era ligado à produção de concreto, e fazia serviço de laboratório, que envolve mais o serviço de moldagem, serviço de cura, o tratamento que você tem que dar a essas amostras que você tira do concreto, que é fabricado, ao comprimento desses concretos em prensa, para a gente ter uma análise da resistência, que é mais o serviço que normalmente o estagiário de engenharia dentro de uma concreteira faz, é mais a parte voltada para laboratório. Bom, dentro da área de atuação do concreto, eu dividi em algumas sub-áreas que eu vejo que são mais destacadas nessas áreas, que é a área de aditivo químico, de cimenteira, das adições, pré-moldados e a concreteira. Bom, a área de aditivo e da cimenteira, eu dou mais destaque para a área comercial e técnica, que é onde as pessoas vão fazer venda, vai ter fazer testes de qualidade dos materiais que eles estão fornecendo, vai prestar suporte para os clientes, para quem eles estão fornecendo. A parte de adições que tem crescido bastante no mercado, adições pozolanas, como sílica, metacaolina,
professora Marina mesmo está aí na França fazendo um doutorado nessa área de adições, né? A parte de pré-moldados, que tem crescido bastante também, que traz muita agilidade para as obras, né? Que o pré-moldado é uma peça de concreto que é moldada fora do local de aplicação, numa fábrica, que tem maior controle de qualidade, então ela já chega pronta para ser colocada no local onde ela vai ficar, e é basicamente por encaixe, onde existem obras que são 100% em concreto pré-moldado. Isso gera uma rapidez imensa para a obra, já que você não depende de montar forma, montar ferragem, processo de cura, desmontar a forma, então isso acelera o processo. E a parte da concreteira, que dentro da concreteira você engloba aditivos, cimenteira, adições, e aí eu destaco algumas áreas dentro da concreteira, que é de laboratório, área técnica, operacional, de gestão administrativa e comercial. Dentro de laboratório, você presta ser não necessariamente um laboratório de concreto, ele vai estar ligado a uma concreteira. Por exemplo, a gente tem uma referência aqui na região muito grande, que é em Goiânia, Carlos Campos, que é um laboratório muito conhecido. Então, o serviço de laboratório, normalmente, o que faz? Presta uma consultoria, por exemplo, você tem uma peça de concreto que está com uma manifestação patológica. Você chama um laboratório, ele vai analisar qual que foi o problema, por que ocorreu esse problema, o que deveria ser feito para não ocorrer, quais são as medidas de recuperação dessa peça e como conservar ela para que ela não venha deteriorar e cause problemas mais sérios, como frituras em estruturas. Dentro do laboratório também tem ensaio dos materiais, como acredito que quem está fazendo aí o técnico em edificações já possa ter visto na matéria de materiais de construção, que engloba aí a caracterização dos materiais, diâmetro máximo característico, módulo de finura, densidade, especificação desses materiais, que é extremamente importante ter conhecimento para a aplicação no concreto, quais são os limites que a norma impõe de matérias que pode ter nesses agregados, de matéria orgânica, de sulfato, sulfeto, de filler. Então, tudo isso é um serviço para laboratório, além dos ensaios no próprio concreto, tanto no estado fresco quanto endurecido, para a gente verificar questão de qualidade, de trabalhabilidade, de aplicação. Aliado ao serviço de laboratório, a gente tem a área técnica, que eu falo que é uma linha entre a qualidade e a economia, porque a gente tem que trabalhar dentro, o que a gente busca hoje muito é economia, isso dentro de uma concreteira está muito voltado para o cimento, que é o material mais caro, então quanto mais você consegue economizar no seu traço em cimento, dentro da qualidade, é mais vantagem para a empresa. Também a gente trabalha com soluções e viabilidades, a gente tem que apresentar para o cliente soluções técnicas e viabilidade de obra. Por exemplo, aqui em Jataí mesmo, a gente tem a ponte ali do anel viário, que vai retomar as obras. O nosso material aqui na região de agregado é basalto, que é um material que apresenta uma reação álcali agregado bem elevada, na presença de água, na questão da obra da ponte. E qual que é a solução para isso? A gente, na concreteira, usa o cimento do tipo CP2F40. Uma das soluções que é empregada é o uso do CP4. Mas hoje, no mercado, está em falta o CP4. Qual que é outra solução que eu posso apresentar para o meu cliente? Ele vai parar a obra, ele não vai poder fazer uma ponte? Não, ele pode usar aí adições como sílica ativa, que vai ser uma pozolana eficiente. Também está crescendo muito no mercado o uso de areia de brita, já que as areias naturais estão em escassez, tem toda uma questão ambiental para a extração dessas areias, então está em falta no mercado, e a parte técnica tem que trazer essas soluções e viabilidades para emprego de obra, além da parte de desenvolvimento de traço, desenvolvimento de novos produtos, aplicação da criatividade nesses produtos e o emprego
da qualidade junto com o menor custo. A parte operacional, ela vai mais para a questão em si dos carregamentos, programação de carga, logística de entrega, a fabricação em si do concreto, que isso liga um pouco com a área técnica, porque a pessoa tem que estar ali por dentro dos ajustes que ela pode fazer dentro de um traço para que gere pequenos ajustes que podem ser feitos para atender melhor determinado cliente, como levar maior trabalhabilidade, modificar a quantidade de argamassa para que ele tenha essa melhor trabalhabilidade. São pequenos ajustes que a empresa pode fazer para favorecer o cliente. Também envolve a manutenção de frotas e a questão comercial, que muitos engenheiros vão para a parte comercial porque ele tem o conhecimento técnico para vender determinado produto e apresentar ele para o comércio. Por exemplo, aqui em Jataí, tem muitos edifícios aplicam argamassa com adição de vermiculita, que é um agregado leve e que confere propriedades muito interessantes para a estrutura, como isolamento térmico, acústico. E por que isso é aplicado? Existem alguns erros de execução que gera por exemplo, no contrapiso, igual a Heloísa havia citado, gera um erro no contrapiso, no desnível. Ele tem que fazer um nivelamento disso. Mas para uma casa que é um pavimento, talvez isso não vai afetar tanto a estrutura, não vai sobrecarregar. Agora, você pega um edifício, como ali a gente tem uma alteza de mais de 40 pavimentos, isso é um peso extra nas fundações que talvez não foi previsto e gere problemas, manifestações patológicas. Qual que é a solução que a gente apresenta, então? Vamos entrar com a argamassa de regularização com adição de vermiculita, que não vai ter um peso tão elevado, vai possibilitar a correção desses erros executivos e não vai sobrecarregar essas estruturas. Então, o comercial ele tem que estar preparado também com a área técnica para apresentar essas viabilidades, essas soluções para o cliente. Bom, e o que de fato é o concreto? Quando a gente trata de concreto usinado, ele é basicamente brita, areia, cimento, água e aditivo. E por que é importante a gente ter conhecimento técnico, seguir norma? Não é só a gente pegar e misturar tudo isso e vai ter concreto? Sim, se a gente misturar tudo isso, a gente vai ter concreto. Só que a gente tem que fazer isso com responsabilidade, né? Nós engenheiros lidamos com vidas, e isso para uma estrutura tem que ser uma questão de qualidade, além da questão econômica, porque ninguém quer entrar num negócio para perder dinheiro, né? Bom, eu desenvolvi durante a graduação, meu TCC, foi nessa área, eu fiz a otimização dos traços da concreteira, gerando uma economia muito boa, que é uma área também muito legal, que é que é a parte dentro da técnica de desenvolvimento, né, se faz a otimização dos traços de desenvolvimento. Hoje, eu ainda atuo na concreteira, estou há 4 anos, hoje estou como responsável técnica, atuando como responsável pelo desenvolvimento dos traços, otimização, adequação, recebimento adequado de matéria, teste de materiais, viabilidade e soluções para novas aplicações, para novas obras. E é muito importante que se tenha em mente a dependência das etapas para o processo construtivo. A Heloísa até citou, né, dessa importância. É muito importante, porque hoje a gente recebe solicitações muito vagas para concretos. Se você tem uma estrutura correta de projeto, desde o planejamento até o projeto e execução, você vai ter melhor economia, maior economia, e você vai conseguir um produto que te atende de melhor forma. Por exemplo, aqui em Jataí, a gente não tem obras tão robustas, mas existem cidades grandes que têm edifícios altíssimos, com blocos de grande taxa de armadura, e tem muita gente que acha que o concreto se desenvolve de um dia para o outro.
A gente precisa de pelo menos 2 meses para um desenvolvimento de traço. Porque a gente roda o inicial, a gente precisa, o concreto da resistência aos 28 dias, então eu vou precisar de 28 dias para ter um resultado desse inicial. Eu preciso provavelmente fazer uma adequação nesse traço para atender melhor a sua obra e também para gerar mais vias econômicas. Então, não é uma coisa que se desenvolve de um dia para a noite, mas o engenheiro que atua nessa área, ele tem que estar preparado, porque a maioria dos pedidos são feitos por leigos, são pessoas que não entendem. Então, o engenheiro tem que ter esse preparo para indicar, quando a pessoa chega e me pede, eu preciso de um concreto. Ah, tá bom, mas qual concreto que você precisa? A pessoa não sei. O que você vai concretar? Qual é o uso da sua peça? Qual a sua finalidade com essa peça? O que você espera? Porque a partir de informações de pesquisa que a gente faz com esse cliente, tendo conhecimento técnico, você consegue levar a pessoa um produto que vai trazer um benefício para ela em questão econômica, não vai ser um produto tão caro, que vai atender ao que ela precisa e gerar satisfação. Eu ontem estava participando de um café com o pessoal da pós. Eu estou quase terminando uma especialização em estrutura de concreto e comecei uma em tecnologia de concreto. E a gente realiza um café semanal para discutir essas questões de inovação nos conjuntos. E eu ouvi uma frase ontem que foi muito interessante e eu queria deixar como reflexão para vocês, do técnico, também da engenharia, de René Descartes, que eu daria todo o meu conhecimento para ter a metade do que eu ainda não sei. A gente sempre vai para alguma coisa, para algum ensinamento, para alguma aula que seja, com o pensamento de quando começa, a gente tem o pensamento de eu já sei. E isso gera um bloqueio muito grande. E o meu conselho para quem está nessas etapas iniciais, principalmente do técnico, aproveite ao máximo esse tempo que vocês têm, essa especialização que vocês têm muito cedo. Vocês estão jovens, estão no ensino médio ainda, e tendo um curso profissionalizante, aproveite ao máximo isso, extraia o máximo de conhecimento dos professores. Vocês têm pessoas fantásticas acompanhando vocês, que eu sei que estão ali e estarão dispostas a agregar conhecimento de vocês, a tirar dúvidas e esclarecer. Isso é muito vantajoso e agrega demais para o mercado de trabalho. Hoje, o mercado na área de concreto está muito aquecido. Com a pandemia, a gente estava esperando que ia cair, não caiu, pelo contrário, fez foi aumentar. A gente tem muito espaço, precisamos de muitas pessoas com capacidade criativa, com proatividade, e quando a gente fala em proatividade, não é você querer sair fazendo tudo que nem um doido, é você fazer tudo que lhe é proposto da melhor forma. E errar, a gente erra. Eu acredito que o que diferencia o ser humano é como ele encara esses erros, como ele age diante do erro, e aprender com esses erros. Então, a gente precisa, sim, de pessoas que se profissionalizem na área do concreto, tem muito espaço no mercado, tem muita área de atuação, tem muito mais do que o que eu falei aqui, né, de área. É um segmento muito problemático, muito problema mesmo, mas a Heloísa até citou, a gente, como engenheiros, somos preparados e estamos aptos a resolver problemas, é isso que a gente faz, gerar soluções e resolver problemas para as pessoas, e isso é muito gratificante. É muito bom quando você pega um problema, você dá um desespero no começo e encara de frente, resolve, e quando passa você pensa, poxa, eu sou capaz. Então, aproveita essa parte, essa experiência que vocês estão tendo agora com o técnico, que é muito enriquecedora, e vai ter muito chão ainda para vocês aí. E a gente espera vocês no curso de engenharia no IF Campus Jataí. Muito obrigada. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Me disponho também a quem tiver interesse, quiser marcar, a gente
faz uma visita lá na usina para vocês conhecerem mais de perto como que é o processo de fabricação de concreto, que vai muito além, o tempo é curto, eu dei uma enxugada, mas quem quiser pode me procurar, eu fico à disposição para apresentar para vocês como que é o processo lá de produção de concreto e as áreas que a gente tem dentro da concreteira aqui em Jataí. Tá? Muito obrigada. Ai, eu quero bater palma bem alto. Ai, muito obrigada, Carinelli. Como que você explanou assim essa linha de engenharia de materiais tão bem, né? E até sem slide, mas é muito por conta da experiência e aquilo que você vive todo dia, né? Que é o mais legal. A visita técnica, por conta da pandemia, infelizmente não é possível. Mas a gente vai tentar, né, Carinelli, fazer uma live de visita técnica, porque a gente é desses. Aí vocês ficam atentos às divulgações aí, que a gente vai tentar. Vai ser no dia 15 de julho. Tá até marcado. A Marina está com a mão levantada. Você quer falar, Marina? Eu tenho perguntas. Então faça. Carinelli, eu queria saber. Eu queria saber quais foram os parâmetros que você utilizou para otimizar o traço durante o seu TCC. Assim, queria que você falasse um pouquinho quais traços você otimizou, se foi um concreto clássico que sai todo dia, ou se foi um concreto com adições, e quais parâmetros você utilizou para otimizar o traço. Certo, eu fui, na verdade, a otimização a gente não sai do zero, né? A gente pega de algo que está sendo aplicado na empresa e, a partir disso, com o objetivo único de economia, gerar um traço que seja mais rentável. Então, eu peguei os traços que eram produzidos na empresa, rodei todos eles, todos nas mesmas condições de fator água-cimento, dosagem de aditivo, obedecendo ali a lei de Abrams, de Lise, Molinari. Peguei pelo fio, tracei o diagrama de dosagem deles, e aí eu apliquei um desvio padrão de 4 MPa, porque na empresa a gente tem um controle de qualidade, um controle técnico maior do que se for um concreto produzido em obra, né? Então, como a gente consegue ter esse controle maior, a gente pode ter um desvio padrão menor. Então, por exemplo, se um FCK é 25, o máximo que eu permito é que ele dê 29. Porque se ele estiver dando muito acima disso, é prejudicial para mim, eu estou perdendo dinheiro. Porque se ele está dando muito acima disso, eu estou te entregando uma resistência, te vendendo uma resistência por um preço e te entregando outra acima, né? Então, eu não queria que desse muito acima, só que eu não posso dar abaixo, porque eu tenho que te garantir, você compra 25, é 25. E, então, eu joguei na curva de dosagem, no diagrama de dosagem, eu joguei 4 MPa a mais, e aí eu extraí esses traços otimizados, rodei eles para ver se ele tinha dado resistência, deu, e eu fiz pequenos ajustes, porque, por exemplo, o 25 às vezes não deu 29, ele deu 27, então eu aumentei um pouquinho o cimento dele para ele chegar a 29. E aí, avaliando a questão da trabalhabilidade, e foi um traço convencional. Não teve, foi sem adição, foi o traço convencional, bem simples mesmo. Tem mais uma pergunta, Carinelli. Assim, ao longo da sua trajetória na concreteira até hoje, qual foi o traço mais difícil, o cliente mais difícil, assim, qual era qual o concreto que foi mais difícil de desenvolver para qual aplicação? Bom, o traço mais difícil, que eu falo que é uma praga, que devia ser extinto, é qualquer um abaixo do 20 MPa, que é não estrutural. Porque existe uma relação que as pessoas tendem a pensar o contrário, mas quanto menor a quantidade de cimento,
mais água o concreto pega, para ele ter uma trabalhabilidade melhor. Só que aí, quanto mais água você coloca, mais você perde resistência, né? Então, e ele tem uma ele é um concreto feio. Um concreto não estrutural, por exemplo, o pessoal que usa muito 13,5, então é horrível de desenvolver. Você conseguir um traço com pouco cimento, uma trabalhabilidade boa, é uma coisa extraordinária. Eu acho que foram alguns desenvolvimentos bem interessantes. O ano passado, a gente participou aqui da obra de concessão da 364, e aí desenvolvemos o concreto compactado com rolo. É um desafio, você levar a 50 quilômetros da usina um concreto super seco, correndo risco de danificar equipamento, e chegar lá, tá na consistência certa de aplicar, porque ele é extremamente seco. Esse é um desafio, você conseguir um fechamento ideal do concreto. É muito difícil. Dentro da cidade, aqui em Jataí, eu tive o desafio com a obra do Alteza, ali na Jataiense, que tem as duas torres do New Life, que nós atendemos, 24 pavimentos, se eu não estou enganada, bombeia, que é uma maravilha, pega 30º laje, pra você ver. Quando você sai dali com o concreto embaixo com 16 de slump, chega lá em cima, ele está com 13, 12. Então, foi um desafio muito grande quando chegou ali pela laje 38ª, 37ª, estava danificando demais o equipamento. Aconteceu de a gente ficar um dia de 7 horas da manhã até 2 horas da manhã para fazer uma laje, de problema técnico, assim, com bombeamento. E aí, a partir disso, a gente falou, não, a gente precisa desenvolver um concreto fluido que vai subir, vai facilitar para a operação do bombeamento, só que o concreto fluido você tem que tomar cuidado, porque se ele for muito fluido, ele desagrega. E aí, quando você bombeia, ele vai à nata e fica a brita. E aí, entope o equipamento e lascou a vida. Então, a gente desenvolveu um concreto fluido, um pouco mais com coesão, que a gente usou até aditivo de coesão, modificador de viscosidade, para a gente conseguir lançar lá na laje 44, fazer caixa d'água. E aí, depois que a gente colocou esse fluido com coesão, foi uma maravilha. A gente falou que podia ter começado desde a primeira com esse. Vocês, então, além de desenvolverem o traço e fazer o fornecimento do traço, também acompanham a entrega do concreto na obra. Sim, a gente faz tanto, eu acho que eu não lembrei de falar, eu faço acompanhamento tanto aqui na matriz, em Jataí, quanto na filial Rio Verde. Em Rio Verde mesmo, já fiz acompanhamento de concretagem de parede de concreto e em obra de silo com parede de concreto. É um desafio também parede de concreto, não pode ter falha de concretagem, e aí o pessoal porque aí as pessoas vão pelo convencional, né? Até junto essa questão do comercial que eu falei. Às vezes o comercial não sabe indicar, porque parede de concreto você faz com autodensado. E a gente teve um desafio de fazer parede de concreto com bombeável convencional. Então, o pessoal não vibra o concreto direito, e fica falha de concretagem. O que eles fazem? Eles grauteiam? Não, é caro o grout. Eles vão ali tacar uma argamassinha para depois da patologia. Então, a gente sempre presta esse suporte em obra também para verificar o andamento da concretagem, ver se está dando tudo certo. Às vezes o concreto não está tão adequado ao que o cliente precisa, a gente faz algumas modificações para adequar, porque tem algumas modificações que são rápidas de fazer, que a gente consegue fazer assim, entre uma carga e outra. Agora, essa questão que eu falei do desenvolvimento, que é demorado, né? Mas essa questão de adequação para a peça, para a obra, a gente consegue fazer observando o que está acontecendo na obra. Então, às vezes, a gente faz esses acompanhamentos para fazer essas modificações. A Kênia está com a mão levantada, Kênia. Olá, Carinelli, parabéns. Oi. Nossa, muito boa a sua explanação, parabéns mesmo, viu? Eu gostaria de saber se nessa empresa que você trabalha,
é levado em conta as questões ambientais, há uma gestão dos resíduos, há uma preocupação, por exemplo, quando faz um concreto e talvez não fica de boa qualidade, não sei como que é feita a palavra de vocês na forma técnica, há o descarte, como que é? Há uma preocupação com essa questão ambiental? Então, ambientalmente, a gente é até cobrado por conta de alvará, licença, a gente tem que ter uma licença ambiental para funcionar, e aí a empresa tem que ter um decantador. Aí é um desafio muito grande. Por exemplo, em Rio Verde, a gente o pessoal, às vezes acontece, nunca vi de descartar por falta de qualidade, mas acontece de sobra de concreto. Aí o pessoal não coloca na obra e retorna para a concreteira. Quando tem esse retorno, no início a gente aproveitava os retornos para concretar o pátio. Só que o pátio concretou, então o que a gente vai fazer com esses retornos? Aí os meninos lavam no decantador, porque essa água é reaproveitada pelo decantador, ele vai sedimentando ali os resíduos sólidos, e a água é reaproveitada para a fabricação de concreto mesmo. E aí esse resíduo sólido, ele é retirado para escoar, para ficar só o resíduo sólido mesmo seco. Tem que ter uma contenção, porque não pode ir para a rua, a gente não pode deixar que esses resíduos, porque fica tipo com aspecto de nata de cimento, não pode escoar para a rua. Aí acaba que a água a gente sempre está em reutilização. Agora, o resíduo sólido, a gente tem que fazer um descarte correto dele. E em Rio Verde, a gente teve que fazer um cadastro numa secretaria de descarte de resíduo urbano, para conseguir fazer esse descarte no aterro. A gente faz o descarte no aterro. Como é um material cimentício, ele não é tão bom para fazer aterro de residência, mas tem algumas pessoas que pedem, aí a gente doa. Mas quando a gente faz o descarte, é em aterro, de acordo com o que a prefeitura disponibiliza e recomenda que a gente faça. Ok, obrigada, viu? Kênia, eu vou puxar o gancho na sua pergunta. Carinelli, se você aproveita essa água do concreto, não gera um problema ao nível dos aditivos? Por exemplo, se você usou um redutor de água num concreto que voltou, e depois, na verdade, você quer fazer um concreto compactado com rolo, não sei, alguma coisa assim, ou um super plastificante, e não atrapalha nesse sentido? Normalmente não, porque a água fica muito tempo decantando, acaba que o aditivo ele já não tem funcionalidade. Porque, por exemplo, aqui a gente ainda usa uma gama um pouco maior de aditivos, a gente usa o plastificante, que é um polifuncional, que ele vai ter efeito de corte de água, que não é um problema para a gente se ele tiver com funcionamento, é até melhor, porque ele vai tirar um pouco de água do traço, e ele tem função um pouco de retardar. Só que aí essa função de retardo dele dura poucos minutos quando ele está em contato com o cimento. Depois que ele entrou em contato e lavou ali, ele já não tem a funcionalidade. E aí tem a parte do que a gente faz argamassa estabilizada, aí entra o estabilizador e entra um incorporador de ar. Aí, na questão do incorporador de ar, às vezes pode dar problema, porque a incorporação de ar no concreto é prejudicial para a resistência, né? Mas aí, até chegar na reutilização dela, esse aditivo que estava na água, que era de lavar ali o concreto, ele já não está com funcionalidade mais. Aí, o que entra muito, que é benéfico, é porque é uma água, do jeito que a gente utiliza, já não é tanto enriquecida com cimento, porque eles chamam de lastro, quando lava o caminhão e utiliza, né? Já reutiliza. Aí ela é benéfica porque ela está cheia de cimento, então ela vai ser uma água que vai ser, já com cimento, melhor do que se pegar uma água sem cimento, então ela vai enriquecer o traço, né? Aí quando a gente reutiliza ali, ela já está só a água mesmo decantada, porque aí todo o cimento, os resíduos sólidos ficam decantados, passa por várias colmeias, aí já chega ali só a água mesmo.
Bom, vou fazer outra pergunta. Você falou, bom, você falou, nós somos humanos e os erros acontecem, né? Eu queria saber, assim, já teve algum traço que foi errado? Enfim, um caso que você pudesse contar e qual a solução? Teve. Assim, eu julgo que quando a empresa erra, é o corpo técnico inteiro que erra, né? Porque a gente tem que ser uma equipe. Então, teve um erro, sim, na empresa. Em 2019, a gente estava trabalhando por conta da obra da ponte, do Anel Viário, estava tendo execução da obra. A gente estava com. Aqui em Jataí, nós temos 2 silos de cimento e trabalhamos com CP2 a 40. Aí a obra especificou que era CP4 que eles queriam. Quando a gente pegou a obra, a gente esvaziou o menor silo e colocou CP4. Só que o CP4, com 28 dias, ele dá uma resistência menor que o CP2. E aí, teve um dia que aconteceu de ir concretar no final da tarde um bloco lá do Alteza, e acabou o CP2 e teve atraso na entrega do cimento, que a gente compra a granel, e aí o operacional mandou com CP4. Só que aí, por falta desse conhecimento técnico, não mandou com correção de cimento. Aí deu resistência baixa. Aí a gente faz acompanhamento, a concreteira tem laboratório, a gente molda esses corpos de prova, a obra, no caso também, que tinha um controle maior, fazia o acompanhamento, né, e moldava também. Quando a gente rompeu com 7 dias, viu que talvez não chegaria. Só que ainda ficou próximo, porque aí o inicial, ele até que cresce parecido, o CP4 um pouco mais lento do que o CP2. E aí, com 28 dias, não deu resistência, aí entramos em contato, até o pessoal também entrou em contato, falando, não, o nosso não deu, a gente falou, não, o nosso também não deu. Fizemos extração de corpo de prova, realmente não deu resistência, e aí foi para a parte do projetista da obra, ele determinou que deveria ser feita a recuperação estrutural. Aí a sorte foi que foi num bloco que não era ele tinha 2 pilares no bloco, e só que não era de função estrutural, ele era mais para arquitetônico. Aí, apesar disso, foi uma recuperação estrutural gigantesca, que teve que fazer uma escavação em volta do bloco, ele não era muito pequeno, teve que fazer uma escavação em volta do bloco todo, escarificar ele todinho nas laterais, na superfície, a da superfície foi até expor a armadura, aí teve que recolocar uma armadura toda, o projetista determinou que era em volta, e não foi quadrada a armadura, teve que ser octogonal, os pilares teve que fazer na base onde recebia ali o concreto, que era do bloco, teve que fazer recuperação com grout, e aí depois recebeu um concreto, se eu não me engano, o concreto do bloco era 30 MPa. Aí a gente teve que fazer o recobrimento do bloco todinho, aumentando a seção dele, colocando um 45 MPa. Foi um custo elevado por uma coisa pequena, que era só ter subido um pouco o consumo de cimento por erro de mandar o CP4 no lugar do CP2. Carinelli, eu não lembro mais qual é a diferença do CP2 e do CP4. O CP2 em específico que a gente usa o CP2 E40, ele é com adição de fibra. E o CP4, ele é com adição de pozolana. Então, aí o filler, como é um material muito fininho, ele dá um fechamento melhor, e aí ele tem um comportamento muito parecido com o CP5, que é de alta resistência inicial. Eu vou ter aí, com 7 dias, eu tenho cerca de 80% da resistência do meu concreto. E aí, para 28, ele cresce no máximo 20%, mas normalmente ele dá aí, com 7 dias, 85%. E aí o CP4 ele já é uma resistência inicial um pouco mais baixa, e aí aos 28 ele tem uma resistência bem menor. Pessoal, alguma curiosidade a mais nessa linha? Carinelli, se eu precisar de concreto hoje, é só te ligar, alô, Carinelli, eu quero um concreto? Me liga. Se tiver especificação é ótimo, mas se não tiver, a gente
procura atender, a gente pergunta até saber. Esses dias mesmo a gente recebeu uma solicitação de um concreto com fibra, que está sendo uma tendência muito alta também por conta do preço do aço, né? Eu acho que é uma curiosidade também que pouca gente sabe, a gente tem fibra que substitui o aço, que faz função estrutural. E para a pista está sendo muito aplicado. E aí o pessoal especificou, né? Ah, eu quero um concreto assim, assim, foi a especificação maravilhosa. Aí, com fibra. Aí a gente tem dois tipos de fibra, né? A macro e a micro, que são para funções diferentes. A macro vai para a questão da substituição do aço, para a questão estrutural, que vai dar resistência. E a micro é para conter a retração, né? Para não dar fissuração. Aí eu fui perguntar, falei, mas você precisa da fibra macro ou micro? Não sei. Falei, o que você vai fazer? Piso? Falei, provavelmente é a macro. Você vai colocar ferragem? Não. Falei, então pode ser a micro. Para que você quer essa fibra? Ah, não sei não, quero com fibra aí. Qual que é a diferença de preço? A macro é mais barata do que a micro. Ele falou, pode ser a mais barata. Eu falei, cara, mas a gente não pega fibra assim por especificação de preço, né? Tem que ter uma finalidade, mas a gente tenta ajudar nesse sentido aí. No final deu certo, era a macro que ele precisava e a aplicação deu certinha. Para quem não é da área, né? A gente, quando vai comprar um concreto, é muito importante pegar essas informações que estão lá no projeto estrutural. Então, eu estou falando que a gente tem alunos aqui do secretariado, tem alunos... Da onde mais, Rafael, que tinha perguntado mais cedo? Agrimensura, Da agrimensura também. Eletrotécnica, MSI. Que estão assistindo a gente aqui, Carineiro. Especificação de concreto, assim, se você for especificar certinho para comprar. Qual que é a resistência que você precisa? Qual que é o diâmetro do seu agregado? Se você quer só com brita zero, quer com britão e zero? Qual que é a sua aplicação? Qual que é a consistência que precisa? Qual que é o seu método de lançamento? Vai ser convencional? Vai ser moldeado? Se você precisa ou não de adição. Normalmente é importante você informar qual que é a peça que você vai fazer. Tempo de descarga é importante, porque a concreteira pode, por exemplo, um piso polido, a gente pode tirar um pouco de aditivo para diminuir o retardo para a pessoa conseguir polir, ou se for uma descarga um pouco mais demorada, a gente pode aumentar um pouco esse aditivo para contribuir. Tem uns limites que a gente pode trabalhar. Então, são condições, quanto mais condições da sua obra você informar, da peça que você vai concretar, melhor a gente consegue te indicar um produto que seja melhor para essa finalidade, para atender melhor. Entendi. Dá para entregar concreto lá em Serranópolis? Dá, a gente entrega. É porque eu tô aprendendo a dar os exemplos da região, sabe? Então... Por exemplo, o que a gente, por norma, em Serranópolis ainda pega. Agora, Caiapônia, Mineiros não pega. Só que a gente acaba, nem tudo, esses segmentos, a gente acaba dando uma fugida de norma. Por exemplo, hoje em Jataí, a gente não atende muitas obras muito longe. Pontualmente, a gente tem uma obra um pouco mais longe, mas aí 60 quilômetros é muito tranquilo de fazer. Já em Rio Verde, a gente já pegou obra de 120 quilômetros de distância. Então, é desafio, é muito desafio. Depende da condição da estrada, por exemplo, se for em fazenda, a gente precisa saber da condição da estrada, porque a gente precisa do tempo de deslocamento, mas se for um deslocamento um pouco maior, com uma aplicação rápida, é possível. Agora, se for um deslocamento muito grande para uma aplicação que é demorada e a gente não consegue, porque a gente coloca aí que é em torno de 3 a 4 horas para o concreto começar a dar pega. Começou a dar pega, ninguém para o bichinho, não. E quando a Carinelli fala que começou a dar pega, é porque ele começou a endurecer. Pessoal, brincadeiras à parte, né, com essa questão de dar para entregar, e querendo ou não, veio uma informação bem valiosa da brincadeira. Mais alguém tem alguma pergunta? O pessoal aqui bateu muita palma, Carinelli, gostaram bastante. Mais alguma pergunta? Não? Vou fazer uma última pergunta. Não faça. Eu.
Qual seria uma solução possível para entregar concreto nessas regiões que não tem concreteira e tão próximas de Jataí, sem sair da norma? Você fala com uma distância razoável, uma distância grandona? Longe, eu penso assim, longe, não dá para, por exemplo, montar uma central nessas cidades, igual você levaria uma betoneira de grande capacidade, não sei, estou aqui imaginando, você que é da área, Dá e né, acontece. tem alguma solução para... Por exemplo, a gente não costuma fornecer em Mineiros, porque a distância é uma distância considerável, são 100 quilômetros. Daria para atender 100? Sim. A norma prevê por tempo. Ela prevê que não é aconselhável um deslocamento superior a 40 minutos, porque entra em questões de segregação de produto. Mas aí a gente pode fazer um produto que seja mais resistente à segregação. Em Mineiros, a gente já forneceu para uma subestação lá, só que aí a gente tem que cobrar um preço mais elevado quando é nesse sentido, porque a gente tem que aditivar mais o concreto, então às vezes não é tão viável. E aí a gente está com um caso nesse sentido, que é uma construção de uma CGH, que é Central Hidrelétrica de Pequeno Porte, para o sentido de Mineiros. Aí já tem a complicação do trânsito ali e o acesso até o local da obra é bem ruim. Então, a gente não foi com fornecimento lá, porque ia ser bem complicado. E aí, o pessoal pegou e montou uma central. Eles montam um ponto de carga com uma usininha tipo Togô, que é o modelo que a gente tem aqui na usina em Jataí, que é uma caixa de agregados que é pesado tudo junto, você pesa um por um acumulado, mas pesa todos os agregados juntos. Normalmente tem um silo de cimento e aí tem um abastecimento de água. E o aditivo normalmente é manual, mas aí e quando coloca assim em obra, tem de 1 a 2 caminhões para atender. Mas tem sim, o pessoal, eu sei que aqui em Jataí mesmo, o Cantineiro da Construtop tem central desse jeito, para ponto de carga, porque eles fazem obra em fazenda, né, de silo. E aí, às vezes, está em um lugar que a gente não consegue atender, ele monta a central, pede fornecimento de material para a central e roda o concreto lá mesmo. Opções a gente tem muitas, né? Tudo. Aí entra aqui a puxa-sardinha para a questão do gerenciamento. É tudo uma questão de gestão, de tomada de decisão, o quanto isso custa para o orçamento, né? Montar a central ou trabalhar com a distância. Então, isso é muito bom. Pessoal, mais alguma coisa? Mais alguma curiosidade? Ninguém? Bom dia. Ronan, bom dia. Obrigada pela liberação. Oi, Marina. Estou esperando o seu bolo de limão, tá? Eu também. Bom, eu queria que a Carinelli comentasse aí, para ilustrar mais essa questão do deslocamento de grande distância, o uso, e explicasse um pouquinho o que é o uso do inibidor de hidratação. Bom, o inibidor de hidratação é um aditivo que ele tem a função específica de retardar a hidratação do cimento, porque o que faz o concreto da pega começar esse endurecimento é a entrada de água nas partículas de cimento. Aí ele tem um período que ele resiste ao endurecimento, que se ele tiver sem aditivo é muito mais rápido. Se ele tiver com um aditivo retardador de pega, o que ele vai fazer é retardar um pouco, demorar um pouco mais para ter esse início do endurecimento. O inibidor de hidratação, diferente do retardador, ele faz um encapsulamento dessas partículas de cimento que evita que a água entre nos grãos de cimento, que evita essa hidratação, a entrada da água nas partículas de cimento, e aí ele consegue suportar por mais tempo esse transporte sem ocorrer a pega. E aí possibilita também um transporte a uma distância maior, que aí ele vai começar a hidratar lá quando estiver descarregando, dependendo da distância.
E normalmente esse aditivo ele entra na primeira água do concreto, porque aí quando o cimento entrar em contato com a água, ele já vai entrar em contato com a água já aditivada com esse inibidor, que já vai encapsular essas partículas de cimento, evitando a entrada da água no cimento. É coisa nova isso, né? Porque até então, até a última vez que eu dei aula de materiais, eu ensinava só o retardador de pega. Agora já tem o inibidor de hidratação. É coisa nova. Carinelli, e aí, qual que seria a diferença? De custo? Última pergunta. Qual que seria a diferença de tempo? Assim, quanto de tempo você ganha em relação ao retardador para o inibidor? Então, aí vai depender da dosagem. Você entra com cada um, mas normalmente não, a gente entra com o inibidor e com o retardador, porque aí a gente entra com a dosagem, por exemplo, quando a gente vai fazer um concreto a distâncias longas e a distância curta, que essa curta seria, por exemplo, o perímetro urbano, a gente só com o retardador, a gente tem uma dosagem diferente já. Quando a gente entra com a dosagem no perímetro urbano, é bem menor do que um perímetro zona rural, distâncias maiores. E aí vai depender da dosagem que você entrar com o inibidor e a dosagem que você entrar com o retardador. Mas a gente consegue aí, por exemplo, um convencional que a gente faz só com o retardador, a gente segura 3, 4 horas, depende da dosagem, depende um pouco do aditivo. Mas de 3 a 4 horas. Normalmente a gente garante 3. Se você entrar com uma dosagem baixa, você deixa a mesma dosagem do retardador, que é um polifuncional, na verdade, com função de retardar também, que a gente usa, e entra com uma dosagem pequena de 0,2% do inibidor, ele vai segurar aí umas 5 horas antes da pega. Bem diferente. E novo. Carinelli, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Espero ter conseguido mostrar para o pessoal, o foco, né, é o pessoal do curso técnico. Espero que a gente tenha conseguido mostrar para vocês que a engenharia civil é bem mais ampla do que o que vocês veem aí, né? O curso técnico é só um pedacinho. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram conversar um pouquinho, saber mais, pode nos procurar. Quero agradecer também ao Ronan por ter liberado a Carinelli essa manhã para a gente aqui. A professora Marina também, que participou e ajudou a gente mais mediou o debate, né, Marina? Praticamente mediou a palestra da Carinelli. Muito obrigada. Parabéns pela desenvoltura, Carinelli. Que orgulho. Sem slide, foi falando como se... Acho que não tem cola aí, só uma listinha de coisa para falar. Adorei sua desenvoltura. Pessoal que ficou até o final também, muito obrigada. Espero ter contribuído aí com vocês. E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, pode contar conosco, tá bom? Bom final de semana. Muito obrigada pela oportunidade e qualquer dúvida eu estou à disposição, gente. Certinho. A gente vai te chamar mais vezes. Eu gostei muito. Eu vou te chamar todas as vezes. Você me passou muito medo nas bancas de TCC, né? Aí teve que... Brincadeira. É normal. Pessoal, bom final de semana para vocês.